Bem-vindos ao mundo fascinante da química e da física. Hoje com uma aula muito interessante sobre átomo e história da ciência ligada à química atomística, também, por que não, à física. Tá? Então, uma aula de química e de física extremamente interessante. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Eberhardt Musaio Soma, conhecido como professor Eberhardt. Nós iremos ver a história ligada aos modelos atômicos. Hoje, meus queridos, nós temos modelos muito mais perfeitos do que esse, por exemplo, que mostro para você um átomo em que temos o núcleo com nêutrons e prótons, não é? Nêutrons e prótons, formando o núcleo atômico, que é essa região aqui, né? Ok? Bom, hoje sabemos que existem outras partículas, por exemplo, quarks, e que os quarks irão formar então os nêutrons e prótons. Bom, mas isso nem sempre a gente conseguiu ter essa ideia desde o início da humanidade. A humanidade precisou, a nossa sociedade moderna principalmente, começou a pensar os átomos na Grécia. Então vamos aos primeiros pensadores e grandes formuladores de ideias ligadas à ciência. Empedocles, em 490 a.C., 430 a.C., esse BC aqui seria para o inglês. O pessoal traduz em inglês before Christ, Bom, ele difundia a ideia de que a natureza era composta e que essa matéria era composta de fogo, ar, terra e água. Água, terra, ar e fogo. Seriam os 4 elementos básicos da natureza. Bom, eram os pensadores gregos, ainda sem laboratório para testar suas hipóteses, que não deixava de ser cientista. Né? Bom, a partir daí, Demócrito também, que era um discípulo de Leucipo, né? Bom, Leucipo era outro pensador também grego, interessante. A natureza era feita então de unidades individuais, ou indivisíveis, para o Demócrito. Então, para o grego Demócrito, que viveu em 460 a.C. e 370 a.C., a natureza era feita de unidades indivisíveis, chamadas átomo. A vem do grego, quer dizer não, e tomo quer dizer fatia, divisão. Por exemplo, tomografia é a medida dos cortes. Então, tomografia quer dizer divisão, divisão do corpo, por exemplo. Então, para ele, o átomo era algo indivisível. As únicas coisas que existem são átomos e espaços entre eles. Tudo mais é mera opinião. Bom, porque na época a gente não podia verificar ainda isso. Mas no final do século XVIII, Lavoisier e Proust fizeram inúmeras experiências, entre essas ligadas à massa de substâncias que participavam de reações químicas. Né? Surgiram o que a gente chama de leis ponderais de reações químicas. Então, Lavoisier, Proust, Dalton e Richter. Bom, em 1808, para explicar isso tudo, Dalton então propôs um modelo. Para ele, o modelo seria uma bola, tá? Indivisível. Ou seja, essa bola não teria divisão. Não teria como você diminuir o tamanho dela. Não teria como quebrar ela. Okay? Então o átomo chegou a essa constatação que ele seria maciço. Então Dalton, o modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar, tá? Cai na prova, você tem que lembrar. Modelo da bola de bilhar. Modelo da Gisele Bündchen? Não. Modelo da bola de bilhar. E era o quê? Maciça e indivisível. Bom, essas ideias já tinham 2000 anos. Tá? Veja, a Igreja Católica conseguiu conservar isso.
Como que aconteceu isso? Bom, Aristóteles também, que foi biólogo e naturalista, filósofo, o Aristóteles, grego também, 384 a.C., 322 a.C., ele acrescentou mais um elemento, que era o éter. Suas ideias foram usadas, e o átomo é indivisível, por 2000 anos pela Igreja Católica, até o advento da física moderna no século XVIII, XIX e XX. E agora, século XXI. Então, veja, ficou 2000 anos o homem batendo na mesma tecla em que o átomo era indivisível. Por quê, professor? Por exemplo, o Dalton aqui, a gente tinha experimentos para determinar a diferença desses componentes. Porém, o Dalton começou a experimentar coisas muito interessantes, por exemplo, tá, meus queridos alunos? Ele começou a verificar, né, tanto ele como o Avogadro, depois o Avogadro, que é o físico italiano, a ideia de os constituintes de qualquer gás ocupam o mesmo espaço. Vai vendo que o Avogadro chega na ideia. Chega em uma ideia interessante. Pode calcular amostras quantas vezes uma molécula é mais pesada ou leve que outra. Por exemplo, em 10 litros de hidrogênio submetido a 0 graus Celsius, 1 atm, tem massa de 0,893 gramas. E, mesmo nas mesmas condições, o oxigênio tem massa igual a 14,13 gramas. Vamos fazer ciência então. Veja só comigo, meus queridos. O que eu posso calcular aqui? Eu posso fazer um cálculo que é uma razão, então, entre isso que eu te falei, que seria a massa do hidrogênio, que seria 0,893, e a massa do oxigênio, que ele calculou que é 14,3 gramas. Ok? Bom, o que ele fez então? Ele dividiu os valores, tá? Dividiu os valores e acredite se quiser. O que ele encontrou? Ele encontrou, veja só você, ele fez lá 14, tá? 0,3 dividido, né, por 0,893. E o que ele encontrou? Aproximadamente 16, estão vendo? Dá 16,01. Bom, então ele encontrou 16 aproximadamente, que nos mostra então, a gente fez ciência agora, você acabou de fazer ciência. Aê, garoto. Aê, professor. Garoto. Então aí eu descobri que o oxigênio tem a massa 16 vezes maior que o hidrogênio. E não é que é verdadeiro isso até hoje? Fantástico. O hidrogênio, olha só a massa do hidrogênio, é espetacular. Você veja, o Avogadro fez isso aqui em 1811, só para vocês terem uma ideia. Fantástico, há 200 anos atrás, 201 anos atrás. Tá? Por isso que pode cair na prova do Enem. Então fique esperto. Então ele descobriu que o oxigênio, leia comigo, é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Não é que ele estava certo? Até hoje. Ele pegou 10 litros de hidrogênio, 10 litros de oxigênio, pesou os dois, uma ideia absurda, bem simples, dividiu a razão que ele achou e encontrou a diferença de massa. Caramba! Caramba, professor, então ele descobriu a massa já há 200 anos atrás? Exatamente, sem grandes máquinas para calcular isso. Espetacular, hein, professor? Bom, aí precisou de grandes outros cientistas para começar a criarem modelos, além dos gregos, para explicar o átomo. Então começaram a ser feitos modelos de átomos a partir de experimentos, tá? Bom, no século XIX já era conhecida a eletricidade. É mesmo, professor? A eletricidade já era conhecida? Sim. Thomas Edison descobriu a lâmpada montando 15 mil lâmpadas diferentes, já usando energia elétrica. Bom, acredito que os iraquianos, há 4 mil anos atrás, na Babilônia, já tinham usado
pela primeira vez as pilhas. Então, eletricidade não era novidade, mas a gente tinha que descobrir quem que dava a carga elétrica para o átomo. Muito bem. Thomson, em 1897, exatamente com esse experimento aqui o Thomson. Ei, Thomson, tudo bem? Ô, meu querido, beleza? Bom, aqui na sua sala espetacular, aqui com uma chave ligando o seu experimento, ele usou o que havia Crook, tá? Crook, tubo de Crook. Foi feito por outro cara, tubo de Crook, que é esse tubo aqui. Quando você quiser entrar na internet, então é www.youtube.com/watch, interrogação, todos esses números e letras aí. Depois você veja o vídeo, tá bom? Bom, você vê então que é espetacular essa visão desse vídeo, mostrando então o que ele fez. Se vocês quiserem, vocês me permitem? Vamos lá no YouTube então. Vamos lá no YouTube. Que beleza, hein? Bom, vamos ver aqui se tem aqui, não. Bom, continuamos aí na... espetacular sob todos os aspectos, né? Como ele chegou a essa ideia, né? De átomo. Fantástico, gente. O que você pode ter aqui, ó, veja. Aqui, vamos entrar lá para vocês verem. Olha só que legal. Aqui o experimento do Thomson, né? A gente tem então o Thomson aí trabalhando, as suas equações, chegou até a quantidade de tempo. Então, pessoal, como estávamos falando na outra aula, Thomson descobriu o elétron, então manipulando um tubo de Crookes, tá? Usando raios catódicos com tubo de televisão. É mesmo, professor? Já existia em 1897 tubo de televisão? Sim. E ele usou também um ímã. Tá vendo aqui que tem um ímã aqui, ó? E ele conseguia subir e descer esse raio elétrico. Por quê? Porque a força elétrica, não é? Ela é dada pela carga do elétron vezes o campo magnético. Então, ó, é interessante que você saiba isso, né? Bom, vamos verificar isso. Vamos verificar isso vendo o vídeo que foi feito no YouTube. Está lá no YouTube. Vamos dar uma olhada no texto então. Vamos ver se eu acho aqui. Não é esse. É o outro. Aí. Também não está aqui. Onde está? Vamos ver aqui. Bom, o que a gente vai ver aqui é extremamente interessante, porque vai nos dar a ideia de como esses caras conseguiram achar. Encontrei. Como esses caras conseguiram encontrar, então, descobrir o elétron de uma maneira bem simples. Vamos ver. Bom, a gente vai ver agora como seria, então, Então, ele está falando que a tela é fosforescente, ok? Depois temos uma tela, ele vai ligar, né? Então, ele vai passar uma carga elétrica bem grande aqui em volta. Estão vendo aqui, ó, o raio passando? E o ímã, ó, deflete os raios, estão vendo? Então você pode ver os elétrons sendo desviados, né? E o magnetismo que ajuda nesse processo. Ó, pode defletir para o lado também, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Então muito interessante, né?
podemos ver então como é interessante essa parte. Então, veja o que a gente fez. Foi isso que o Thomson fez, ok? Não é uma coisa tão complicada, concordam? Bom, a partir dali, descobriu-se o quê? Os elétrons. Anotem aí no seu caderno. Os elétrons foram então descobertos. Descoberta dos elétrons. Por quê, professor? Porque tinha carga. Depois foi convencionado colocar que a carga do elétron era negativa. Ah, que bacana. Bom, vamos ver agora outro monstro da física, que é Ernest Rutherford, que trabalhou, ele era neozelandês, né? Trabalhou usando então um experimento com uma placa de ouro e com uma placa em volta de sulfeto de zinco. Tá? Essa placa em volta tinha sulfeto de zinco. Tá bom? Extremamente interessante. Que era fosforescente. Então, olha o que ele fez. Imagine o que ele fez, pessoal. Vou mostrar agora para vocês. O Rutherford queria descobrir o que tinha dentro do átomo, diferente do Thomson. Thomson queria saber o que tinha a ver essa parte externa do átomo, que são os elétrons, né? O Thomson criou então uma câmara com polônio, tá? Um material radioativo, não é, pessoal? Extremamente radioativo, que libera, entre outras coisas, partículas do centro atômico, do núcleo atômico, ok? Que a gente chama hoje de radioatividade, que é a liberação de partículas. Nesse caso, partículas alfa. Partículas alfa, ok? Bom, ele usou uma placa de ouro, ouro, né? E aqui em volta, então, o tal de sulfeto de zinco. Muito bem, que era fosforescente. Ó. Quando cada raio passasse aqui, ele esperava que a maioria desses raios passassem direto pela camada de ouro, porque ele julgava que o átomo tinha um espaço vazio. Tá? Mas olha o que aconteceu. Ele percebeu que esse espaço vazio nem sempre existia. Veja só, ele percebeu uma coisa muito curiosa, vejam só vocês. Tá? Olha, no experimento dele, então, ele usou essa lâmina e ele esperava, então, que esses raios passassem direto, o que era esperado por ele aqui. Mas olha o que aconteceu. Em alguns átomos de ouro existia alguma coisa lá dentro do núcleo, que é hoje conhecido como núcleo, que era defletido para trás, que era refletido para trás, batia, se chocava. Então ele julgou que o núcleo atômico era muito pesado. Tá? Então ele percebeu que às vezes ocorria o quê? Uma reflexão desses raios chamados partículas o quê? Alfa. Bom, como o elétron já era negativo, ele chamou essas partículas alfa de positivas e densas, maciças e densas. Então, meus queridos, ele a partir daí descobriu que a cada 10.000 vezes que esses raios passavam por esse detector de raios alfa, somente uma vez era defletido. Então ele julgou que o núcleo era 10.000 vezes menor, o diâmetro do núcleo, do que o diâmetro do átomo. Oh, caramba, professor. Isso. Aí ele descobriu que o núcleo atômico era positivo. Vejam só esse desenho. Vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. Ele julgou então que o núcleo era então positivo, tinha partículas positivas e era circundado por uma eletrosfera negativa. Estão vendo? Com os elétrons lá, como o Thomson encontrou. Então, o tamanho mais ou menos ele já sabia do átomo, que era 10 a menos 10. Ou seja, 10 bilionésimos de metro. Tá bom? E o núcleo, 10 a menos 14, ou seja, um zero seguido de 14 casas decimais. Bom, queridos, está aí então demonstrado como o Rutherford também encontrou o núcleo. Olha, experimento muito interessante com placa de ouro, hein? O professor gastou uma graninha? Gastou, com certeza. Bom, a partir do conhecimento já do núcleo, a gente precisava conhecer mais partes do núcleo atômico.
Aqui, só para vocês relembrarem, aqui o modelo de Thomson. Os professores da minha faculdade, da Universidade Federal do ABC, colocam para a gente não falar no modelo de pudim de passas, né? Seria mesmo o modelo da eletrosfera, de uma bola de futebol, imagine, com cargas elétricas negativas em volta e com um núcleo muito grande. Na visão do Thomson, o núcleo, a parte interna era toda positiva. E aí o Rutherford percebeu que nem tanto. Existia um grande espaço vazio entre essas partes, entre o elétron e o núcleo, tá? Grande vazio, tá bom? Bom, depois, 1932, o inglês Chadwick, James Chadwick, em 1932 descobre os nêutrons usando também partículas, fez um tubo, tá? E nesse tubo ele colocou então um material radioativo que liberasse basicamente partículas que não eram defletidas, que não tinham carga, diferente do Thomson. Ele usou um ímã, também não mexia, e ele falou, opa, é nêutron, opa, essa partícula é neutra. Então quer dizer o quê? Ele chamou isso de nêutron, constituído por 3 subpartículas chamadas quarks. Então o nêutron é constituído hoje, a gente sabe, por acelerador de partícula, um quark chamado up e 2 down, né? E o inverso acontece com o próton. O próton é formado por 2 ups e 1 down, ok? Bom, isso é curiosidade, só para vocês saberem. Bom, então estamos em 1932, estamos falando dos modelos de átomo, né, professor? Sim. Aqui então, Niels Bohr. Niels Bohr. Nome diferente, né? Niels Bohr, dinamarquês. E aqui, o monstro, Max Planck. Max Planck. Planck, alemão, né? Descobridor da energia do elétron. Max Planck, ambos ganhadores do Prêmio Nobel. E o Einstein, né? Aqui o Einstein reunido com o Bohr, Einstein. Bom, o que aconteceu? O Planck tinha descoberto então a energia básica dos fótons, que era dada então pela expressão que hoje é conhecida como constante de Planck, que é 6,6,26 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Bom, então eles descobriram, aí o Bohr juntou tudo isso na sua cabecinha e juntou o modelo do Rutherford, que eram os elétrons formavam então órbitas em volta do núcleo, com o núcleo de Rutherford positivo. Ele imaginou que próximo do núcleo a atração era maior, o nível de energia era maior, a energia era maior. Então, quando esse elétron ganhasse mais energia, tinha um nível mais alto ainda. Tá bom? Um nível mais alto ainda de energia. E ele passava então a um outro nível, nível 2, por exemplo, quando era excitado por alguma energia. E se ganhasse mais energia, ia para um outro nível ainda mais longe ainda do núcleo. Precisava de mais energia para sair dali de perto. Da atração do núcleo, é ou não é? Bom, quando esse elétron voltava para sua camada, ele liberava o quê? Luz. Faz uma liberação de luz. E conserva a energia original. Volta para outra posição, libera a luz de novo. Na forma de fótons. Tá bom? Então é isso que Rutherford formulou. E foi espetacular também na sua imaginação. Formando então modelos chamado modelo de Bohr-Rutherford. Modelo de Rutherford-Bohr. Que tem também a mão do Einstein aí na ideia. Porque a energia do átomo é massa vezes velocidade da luz ao quadrado, e isso devemos ao Einstein, conhecimento que gerou, não gosto de falar assim para não queimar o filme do Einstein, mas com esse conhecimento a gente gerou também a bomba atômica e os reatores nucleares, tudo bem? Bom, aí conseguimos entender melhor os átomos. Depois, Heisenberg
acabou um pouco com esse modelo de Bohr e Rutherford. Heisenberg, em 1930, por aí, ele formulou a hipótese da incerteza de se encontrar um elétron numa posição fixa, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Depois, Wolfgang Pauli descobriu que os elétrons poderiam estar em nuvens, em orbitais, como se fossem bexigas de aniversário. E a gente conseguiria saber mais ou menos onde estava o elétron, porque o elétron está na velocidade da luz, né? Não tem como determinar. O tamanho do átomo é muito pequeno, da ordem de 10 a menos 14 metros, até 10 a menos 10 metros. Isso é muito pequeno, ok? Tá bom, queridos? O que a gente deve pensar, então, é que esse modelo está sendo aperfeiçoado ainda no dia de hoje. Você vê que há poucas semanas descobriu-se o bóson de Higgins, que seria, então, uma energia que dá massa aos nêutrons e prótons que ficam dentro do núcleo. Hoje a gente sabe, professor, como seria o modelo atual? A gente pode vir aqui no cantinho, ó, veja. Hoje a gente sabe que o núcleo ele é formado por nêutrons, que foi descoberto por Chadwick, né, como a gente falou agora há pouco, e os prótons por Rutherford. É ou não é? Só que essa velocidade dos elétrons é tão grande que a gente usa então o princípio de Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Princípio da incerteza. Mas isso também pode cair por terra. Uma hora a gente pode determinar com alguma cuidado, com alguma certeza onde estará o elétron. Tá? E também hoje usamos modelos de orbitais. A gente usa modelos de orbitais. Tá? A gente tem a possibilidade de encontrar então os elétrons em alguma região aqui. Tá? Aqui Z, aqui Y, aqui X. Né? Então a gente usa hoje o modelo de orbitais de elétrons. Os elétrons então teriam a probabilidade de serem encontrados, certo? Em uma dessas regiões. É isso que a gente tem que lembrar, tá bom? Então esse seria um modelo mais didático. Um modelo bem didático, a partir dos conhecimentos da física quântica. A gente tem um conhecimento hoje muito mais aprofundado do nêutron, dos nêutrons, dos prótons, dos elétrons. Então é bem mais complicado que esse modelo que a gente está vendo aqui. Tá? Dependendo do átomo, ele vai ter várias orbitais. Tá? Vai ser um átomo cheio de possíveis probabilidades de você encontrar então um elétron lá. Tá vendo? Então não é tão simples como parece. Mas a ideia está aqui, dessas órbitas aqui. A gente teria então a possibilidade de ir encontrando o elétron nessas regiões. Tá bom? Então tá aí a aula de modelo atômico. Lembre-se sempre que, professor, para que serve isso na minha vida? Conhecimento então da radioterapia, de como destruir tumores de câncer. A radioatividade usada em reatores nucleares, o conhecimento aprofundado dos materiais, a gente mudou vários materiais por causa disso. Então, um conhecimento maior da natureza, né? Não se esqueça que física desvenda os segredos da natureza, e essa videoaula foi muito interessante, falando de história, né? Falando da história desses modelos, desde a Grécia até o CERN, na Suíça, nos dias de hoje, mostrando o maior experimento da humanidade, que é o acelerador de partículas, o LHC, que fica em Genebra, que está tentando desmontar lá o núcleo para saber o que tem lá dentro, batendo prótons, né, à velocidade da luz. Então é isso que a gente faz hoje, e é espetacular, e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa videoaula. Depois a gente desmembra ela de novo, faz várias aulas, para vocês terem uma ideia bem aprofundada. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até lá.